Comecei, tá? Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite. Bem-vindo. Boa noite. Sejam bem-vindos. Eu tava digitando aqui nosso tema de hoje para fixar. Sejam bem-vindos. Hoje nossa conversa vai ser com a terapeuta ocupacional Thaís Medeiros. Nosso tema é Estamos em Casa. Estratégias para manter uma rotina com a criança. Acho que depois desse tempo que a gente já está em casa, algumas pessoas já conseguiram criar uma rotina e mantendo ela com a criança, mas algumas pessoas ainda estão com essa dificuldade. E aí a gente sabe que esse mês vai ser junho, no caso, vai ser mais um mês de crianças em casa, crianças tendo aulas remotas. E a gente tá tendo que se adaptar a isso. Alguns já estão mais adaptados do que outras pessoas vão começar a trabalhar, tinham estabelecido uma rotina, mas aí vão ter que trocar isso por trabalhar e agora vão ter que criar uma nova rotina. E aí a terapeuta ocupacional Thaís Medeiros vai ajudar a gente e vai nos instruir acerca disso. Boa noite, Thaís. Olá, boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada, querida. Que bom ter você conosco. Eu estava Eu comentando, acho que eu não peguei o iniciozinho da live, mas aí eu vou acompanhar agora. certo. Eu estava comentando que muita gente já conseguiu estabelecer uma rotina devido ao tempo que já está em casa, mas só que isso vai mudar novamente, porque muitos pais iniciarão o trabalho essa semana, né, com esse. O governo abriu algumas coisas e aí alguns pais vão precisar iniciar trabalhando e aí vai remodelar tudo isso novamente, né? E Isso. aí vão precisar estabelecer uma nova rotina. Eu Meu tava som tá falando, saindo direitinho pra você? não Meu som, entendi. meu som tá saindo direitinho? Tá assim. Acho que vou aumentar Joia. um pouquinho, acho que o som do meu celular tava baixo. Mas aí agora eu tô te ouvindo melhor. Tá, É, joia. tinha dito que você é terapeuta ocupacional. Você fala um pouquinho do seu currículo pra gente? Pode falar também, se quiser. Posso? Pronto. Pode, Thaís fique é à terapeuta. vontade. Ah, tá ok, obrigada. Thaís é terapeuta ocupacional formada pela Universidade Federal de Pernambuco. É especialista na área de atenção integral à saúde da mulher pela residência multiprofissional do HC. Não sei o que é, você explica? Residência multiprofissional. Mas eu não sei o que é. É o que essa especialização? É uma especialização hospitalar que a gente tem contato com a mulher em vários ambientes. Então, a Hum. gente, principalmente na parte de ginecologia e obstetrícia. E aí é outra área que a terapia ocupacional também está entrando nesse campo agora. Ah, que ótimo. Também é pós-graduada em análise do comportamento aplicado, é a siglazinha ABA, né? Ou é A aba, também. isso. Eu tô ainda na pós, né? Estou encerrando a pós de análise do comportamento aplicado. Ah, sim. E é pós-graduanda. Tem experiência em Isso. atendimento infanto-juvenil, tem ênfase em autismo, TDAH e outros transtornos da infância, e também faz atendimentos particulares a domicílio e também trabalha numa clínica específica, né? Isso, no CEAM, Centro Especializado Multidisciplinar. Qual o objetivo dessa live? O objetivo da gente na live é colaborar para a reflexão sobre a rotina e as possibilidades de criação de uma rotina para
dentro da família no cenário atual, né? Nesse cenário de pandemia que a gente está vivendo ainda. Pensar também como engajar as crianças nas aulas remotas, porque tem muita criança que ainda está desestimulada, que os pais já estão assim, sem ação, com dificuldade para dizer, não, E vou fazer isso, vou fazer aquilo, já estão realmente sem ação difícil, para né? agir. E foi uma novidade para todo mundo no começo, e tem muito aquilo, né? No começo é tudo muito bom, é novidade, tá todo mundo alegre, querendo fazer, mas depois vai perdendo o estímulo. Isso. Então vamos lá, introduzir. Consegui já fixar o assunto da nossa live aí, para quem for entrando já vai se atualizando. E a gente tem visto que muitas lives, inclusive algumas que a gente fez, tem falado bastante sobre rotina. Especialmente agora nessa época, porque os pais já viviam uma rotina, por mais que não tivesse esse nome, mas eles já tinham, não, acorda tal hora, almoça tal hora, vai para a escola, toma café, isso e aquilo. E quando essa pandemia veio e desestruturou tudo. O que é que tu acha acerca desse assunto? Acha importante o assunto rotina ser abordado nessa época de forma mais enfática? Isso, isso. Primeiramente, boa noite, né? Como o Gabi já me apresentou, sou Thaís Medeiros, terapeuta ocupacional. Estou aqui com a responsabilidade imensa, né, de estar junto com o colégio. Minha atuação é puramente clínica, realmente, mas não tem como a gente separar a clínica da educação, não é verdade? Porque a gente encontra no nosso dia a dia crianças e adolescentes que precisam de ajudas específicas e de algumas especialidades, como terapia ocupacional, psicologia, fono. Então, é importante sempre a gente estar fazendo essas articulações entre a educação, né, vocês, e a gente que está nessa parte mais da clínica. Então, assim, Gabi, por que a gente fala tanto em rotina? Porque a rotina, ela faz parte de qualquer ser humano, seja ele criança até um bebê. Então, se eu pensar lá atrás, o bebê ele também tem uma rotina. A criança ela tem uma rotina, independente de ter dificuldades ou não. Uma coisa que eu queria dizer aqui é que parte da minha fala é muito com crianças que têm alguma dificuldade. Eu tenho muita experiência com crianças com autismo, né, que é o transtorno do espectro autista, o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mas que o que a gente vai falar aqui também vai servir para os pais que por acaso estiverem por aqui também, das suas crianças, né? Suas que eu digo da sua escola. Sim. E aí a gente vai poder aproveitar muitas dicas, né? Na verdade, para essas crianças, principalmente durante esse isolamento. Então, assim, não tem como a gente falar nesse período de isolamento sem falar de rotina, porque a rotina ela faz parte do ser humano, né? Ela é o equilíbrio. Eu digo que rotina é o equilíbrio. E aí, às vezes, ela entra como automático, né? Às vezes não, quase sempre entra como automático, mas que em alguns momentos a gente tem que parar, pensar e ajudar principalmente os nossos pequenos. Muitas vezes eu vou falar nossas crianças porque é o meu público maior, mas aí vocês me perdoem, mas a gente vai estar falando de crianças e adolescentes aqui também, tá certo? Então, vamos sempre pensar em rotina, tá? Você vai querendo falar, a gente vai, eu quero que fique uma conversa bem informal mesmo, até para quem está assistindo entender melhor, tá? Sim, fique à vontade. Ótimo. Quando a gente fala de rotina, a gente tem, assim, uma ideia do que se trata. Mas para o terapeuta ocupacional, o que é uma rotina? Isso. Então, vamos lá. A terapia ocupacional, né? Terapeuta ocupacional, a gente trabalha com as ocupações. Eu vou falar um pouquinho só para quem não entendeu o que é terapia ocupacional ficar mais por dentro. Então, a terapia ocupacional a gente escuta muito, é para ocupar os outros e nada mais é do que as ocupações, que são nossas tarefas diárias. Tudo que a gente realiza na nossa vida são ocupações. Então, eu tenho o meu trabalho, que é uma ocupação. Eu tenho minhas atividades de vida diária, que é outra ocupação. Então, tomar banho, se vestir, se alimentar. Tudo isso são atividades de vida diária. E são ocupações que a gente realiza no nosso dia a dia.
tá? Então, eu falei de trabalho, falei de atividades de vida diária. Para a criança, o brincar é considerado como se fosse o nosso trabalho. Minha atividade produtiva enquanto adulta é o emprego, o trabalho. Para a criança é o brincar, porque a gente fala que é pelo brincar que as crianças aprendem e desenvolvem suas habilidades. Então, é a atividade produtiva delas, sabe? Então, a rotina para o terapeuta ocupacional, aqui ou em qualquer outro lugar do mundo, nada mais é do que esse equilíbrio nessas atividades, nessas ocupações. Então, a rotina é uma sequência de tarefas que nós realizamos diariamente, certo? Entendi. Ficou claro? Se tiver dúvida, pode ir perguntando. E aí, essa rotina, se ela tiver melhor organizada, vai organizar melhor aquele sujeito, aquela família, certo? Entendi. Então, o ideal não é só estabelecer uma rotina para a criança, é para a casa inteira, para a família inteira, né? Isso, porque como eu falei, a rotina, ela é para qualquer ser humano. Qualquer ser humano, ele está dentro de uma rotina, tá? E qual a importância disso para a família? Não só assim para a criança, mas como é que geralmente quando tem criança em casa, especialmente crianças pequenas, né? A família termina que gira em torno das necessidades dessa criança. Às vezes ela tem uma hora de sono, tem a hora de comer, porque senão ela já fica mais chateada e a rotina gira em torno dela. Qual a importância dessa rotina para a família e especialmente para as crianças que têm algum tipo de dificuldade? Certo. Na verdade, a importância dessa rotina, a gente vai falar muito aqui. A rotina, ela é organizador do dia a dia. Então, a rotina, ela serve como organização da nossa rotina, em especial das nossas crianças. E, de certa forma, para aquelas crianças que têm dificuldades específicas, especiais, elas vão dar previsibilidade. O que é isso? Vou te dar um exemplo. Não sei se na escola vocês têm algum caso de crianças com autismo, com TDAH, não sei se, ou suspeitas, mas, por exemplo, as crianças com autismo, elas têm dificuldade em seguir algumas rotinas. Por quê? Elas precisam ser ensinadas a seguir sequências. E para a gente entender e seguir uma sequência, a gente precisa aprender e desenvolver essa habilidade. É uma habilidade cognitiva, é uma habilidade de sequenciamento. A gente, que não tem nenhuma dificuldade, a gente consegue compreender e aprende no nosso dia a dia que eu tenho que acordar, que eu tenho que escovar os dentes, que eu tenho que tomar café, que eu depois vou para a escola. Isso tudo é uma sequência. Para algumas crianças com algumas dificuldades, elas não conseguem. E a rotina ela vai vir com essa importância da gente dar previsibilidade. Quando a gente dá previsibilidade do que vai acontecer para a criança naquele dia, a gente pode melhorar o desempenho dela nas tarefas diárias, tá? Essa execução, ela vai estar bem melhor e a gente vai estar diminuindo alguns problemas de comportamento que a gente encontra em algumas crianças, tá? Alguns transtornos, eles apresentam sintomas comportamentais e um deles são essas alterações de comportamento. Então, aquela criança que faz birra, aquela criança que pode ficar agressiva, tá? Então, essa rotina vem para organizar essa criança e a família, para dar entendimento a ela do que vai acontecer no dia a dia. E com isso, a gente pode diminuir e prevenir essas alterações de comportamento. Ótimo. É interessante saber disso, porque muitas vezes a gente vê certas atitudes da criança que espanta, né? Especialmente para quem não está acostumado com criança. Tem muito assim, jovem, adulto que não tem filho, não tem parente pequeno, e já vê, meu Deus, já fica transtornado. Não, se fosse meu filho, não faria isso. E a gente sabe que não é assim, né? A criança tem as peculiaridades dela, como todas as pessoas. E aí... eu quero dizer também, desculpa, Gabi, eu quero dizer também assim,
Aqui a gente vai estar dando alguns exemplos, né, de como a gente pode estar facilitando para algumas crianças que estão nesse momento em casa, em isolamento, tendo aulas remotas, algumas estratégias e até uma construção de um quadro de rotina. Aí algumas mães podem dizer, mas meu filho não tem nenhum diagnóstico. Meu filho não foi diagnosticado com nada, então eu não preciso escutar essa live, o que ela está me dizendo. Mas, na verdade, a rotina, como eu já te disse, eu vou voltar para o início. Ela é importantíssima para todos. E aquela criança que, por acaso, não tem nenhum diagnóstico, mas está isolada, já mudou o campo e o contexto de vida dela. Antes ela acordava, ela fazia tarefa, almoçava e de tarde ia para a escola. Hoje ela está o tempo inteiro dentro de casa. E ela precisa entender por que então a mamãe vai colocar o computador para eu assistir a aula de tia Gabi, por exemplo, tá? E isso pode desregular qualquer criança, seja ela com algum transtorno ou não, com alguma dificuldade ou não, tá? Olha, eu tô vendo agora Manuel aqui dizendo, Samuca tem 1 ano e já tem rotina. Então, é necessário isso, né? Vitaísa também colocando aqui que a rotina, ela passa segurança. Então, é isso. E a rotina, ela é organizadora de qualquer ser humano, tá certo? E aí, isso daí já é assim, até os pediatras indicam para deixar o bebezinho, não, estabelece uma rotina do sono, não estabelece uma rotina alimentar. Então, não tem idade para isso, né? Desde pequeno até o adulto, e você falou que tá em casa desestrutura a criança. Isso. Desestrutura nós adultos que nós não estávamos esperando, quanto mais as crianças que não têm tanta maturidade, né? Quanto isso, compreensão da realidade, né? Algumas crianças ainda não estão nessa fase da noção de realidade. Então, por isso a gente precisa ajudá-las, com certeza. É, verdade. E é como você disse, cada criança é diferente, cada família é diferente. Então, é importante considerar isso na construção da rotina, né? Você vai dar exemplos, mas aí cada construção, cada ocupação vai depender da família, da estrutura da família, correto? Isso, correto, Gabi. Na verdade, eu sempre digo que a gente vai falar de rotina, o psicólogo vai falar de rotina, tá? A fono vai falar de rotina, porque rotina, né, tá na vida diária. Porém, o terapeuta ocupacional, ele tem a capacidade de adaptar para aquela família as atividades ou esse tipo de rotina. Mas até para o terapeuta ocupacional, no caso eu, adaptar com a minha família uma rotina para ela, eu tenho que entender o contexto que elas vivem, eu tenho que entender as peculiaridades que aquela família tem. Então, o que é importante para aquela família? Eu não posso chegar dizendo, olha, a sua rotina vai ser essa. Uma receita de bolo. Primeiro a criança vai fazer isso, depois você faz isso. Por quê? A rotina do pai, da mãe, tem que estar dentro também da rotina do filho. E aí é o problema. É aí quando, né, a gente tem a maior dificuldade nesse período de isolamento, principalmente, porque quando a gente está fora desse período, a gente consegue organizar melhor. Então, tem famílias que preferem colocar o filho no contraturno do trabalho, né, para poder se organizar melhor, ou então no mesmo turno. Então, cada um vai criando estratégias. Nesse momento de pandemia, que as crianças e os adolescentes estão em casa, a gente precisa pensar naquela família. O que é importante para aquela família? Quais são as atividades que aquela mãe, aquele pai acha interessante colocar naquele dia? Pensar que a rotina, ela não é fixa, Gabi. A rotina a gente faz diariamente. Então, hoje eu tive que ir no banco, mas amanhã eu não preciso ir no banco. Hoje eu preciso, sei lá, fazer um pagamento. Amanhã eu não preciso, já vou fazer outra coisa. Para as crianças também são assim. Então a gente precisa fazer a rotina dia a dia. A gente pode ter uma previsibilidade daquela rotina semanal com a criança. Então é importante, né, criar com eles certas sequências, mas é importante também ter uma flexibilidade. Aí eu vou para um ponto muito importante para mães que tiverem aqui ou profissionais, né, que trabalham com crianças com crianças com transtorno do espectro autista, enfim.
Quando a gente deixa a coisa muito rígida, um dos sintomas do autismo, inclusive, é a rigidez comportamental. Se eu faço uma sequência, uma rotina que ela é muito fixa, eu estou estimulando ainda mais aquela criança naquele sintoma. Então, eu preciso, de certa forma, pensar em planos B. Eu faço uma rotina, mas eu deixo ali uma brecha onde eu posso naturalmente envolver aquela criança no plano B, né? E aí a gente vai estar trabalhando o que a gente chama de flexibilidade. Outra habilidade que as crianças desenvolvem, mas que as crianças com algumas dificuldades específicas, elas têm maior rigidez em ser flexíveis. Então, eu acho que você já escutou na escola relatos, enfim, de uma criança que, vamos dizer, sai da escola e tem que seguir o mesmo caminho, passar pela mesma banquinha de revista. Se sair daquele caminho, a criança se desorganiza. Isso é o que eu estou falando de flexibilidade. A criança ela não tem essa flexibilidade quando ela tem essas dificuldades específicas. Então, a rotina ela não pode ser fixa. A gente pode sim ter uma sequência, mas essa rotina pode variar. E aí a gente vai ter que pensar na família. Então, primeira coisa, eu tenho que pensar o que é importante para a família. O que é importante para aquela família, qual é o objetivo dentro dessa pandemia? O pai e a mãe ainda tá em trabalho home office. Então, como é que a gente pode organizar? Certo? Algumas dicas que eu dou é, assim, para aquela criança que tinha aulas pela manhã, envolver elas nesse mesmo período para assistir às aulas online, né? Você me disse que o colégio de vocês tem algumas características, tem algumas aulas gravadas e tem aulas online, né? Que a criança pode ver a professora, os amiguinhos, que isso é muito legal, até para estar estimulando a socialização deles. Mas a gente também tem que pensar que o pai que está voltando a trabalhar, como é que vai ser isso? Né? Quem vai ficar com essas crianças? E mesma coisa, quem for ficar com a criança, a gente vai ter que pensar em rotina, não tem como. A criança não vai ficar sozinha em casa, então ela vai precisar de um ajudante, de um cuidador. Então, se não é a mãe, é o pai, é a avó, é uma babá, enfim. E aí a gente tem que ter o cuidado disso, para a gente envolvê-las dentro de um processo de rotina, para que elas tenham maior sucesso, segurança e qualidade durante o seu dia a dia. E lembrando que a rotina não é só fazer tarefas, vamos dizer, pedagógicas, né? Existe um equilíbrio na rotina, como eu te falei. A rotina é um equilíbrio de ocupações, é um equilíbrio de tarefas diárias. Então, aquela criança, ela vai ter a sequência, né, de atividades dela. Atividades diárias, como eu já falei, de vida diária, escovar dente, tomar banho, se alimentar. Ela vai ter o momento do estudo, ela vai ter o momento de brincar. E ela vai ter o momento livre, que ela escolhe o que ela quer fazer. A gente também tem que pensar nisso, tá? Não sei se eu respondi o que você quis. Se você deixar, eu fico falando, viu? Não, mas é bom, a gente tá aqui para aprender mesmo. Não, vamos trocar, a gente tá aqui para trocar. E desculpe um pouquinho minha voz, que eu tô um pouco afônica também. Não, Mas tem problema, mas tá dando para entender. Tá dando para entender perfeitamente o que você tá falando. A gente teve muita dificuldade, inclusive, você falou, eu lembrei, isso no início, porque alguns pais não deixaram de trabalhar, né? São serviços essenciais, então para eles a pandemia seguiu, mas eles seguiram também trabalhando. E aí a gente teve muita dificuldade, às vezes a criança fica com a avó não sabe mexer, como é que a gente vai fazer? Alguns pais tiveram dificuldade para se adaptar a essa nova tecnologia, que a gente não teve assim muita saída do que fazer quanto escola, porque era necessário que a criança continuasse aprendendo. Isso. E aí a adaptação foi complicada. Graças a Deus agora a gente está mais tranquilo, alguns pais já se adaptaram, estão melhores, mas agora a gente está vendo a hora ter outro choque, porque alguns pais vão começar a trabalhar novamente e aí a criança vai precisar ficar com aquela outra pessoa que talvez não saiba mexer. Aí já vai desestruturar tudo. Isso, perfeito. E aí a gente tem a estratégia que a gente vai mostrar mais na frente, que é o quadro de rotina, né? E aí a gente pode falar um pouco mais lá na frente. Pronto, você quer falar agora sobre o quadro de rotina?
Pronto, podemos. Deixa eu ver. Eu fiz um roteirinho aqui. Como eu falo muito, Gabi, eu fiz um roteirinho Pra não se para perder. ver. Não, para não se perder e para não deixar de passar as coisas importantes, não é Sim. verdade? E aí a gente falou já dessa importância, né? Outra coisa que eu queria pontuar aqui para quem está nos assistindo é que quando a gente monta uma rotina para a criança que está com certa resistência em realizar as atividades em casa, em assistir às aulas com o colégio, essa rotina ela vai servir também para essas crianças aprenderem certas habilidades ou aprimorá-las em habilidades que elas já estão desenvolvendo ou já desenvolveram, certo? Uhum. Então, rotina são para crianças, feito estão colocando aqui, típicas e atípicas, certo? São crianças que possuem alguma dificuldade específica, que foi diagnosticado, né, com autismo, TDAH e outros transtornos. Eu cito esses que são os que eu mais tenho contato, mas a rotina serve para qualquer ser humano. E essa rotina, ela tem que ser abordada pela família toda, né? Não existe essa separação. Ah, eu vou organizar minha rotina. Amanhã de manhã eu tenho uma reunião de manhã, certo? Eu tenho uma reunião de manhã. Mas como é que eu posso, então, estar organizando Maria, que é minha filha, por exemplo, para estar nesse tempo que eu estou em reunião, que atividade ou o que eu posso estar fazendo para ela estar engajada, tá? Então, isso a gente vai fazer quando a gente dá essa previsibilidade, montando um quadro de rotina, por exemplo. Tá? Uhum. Aí você me diz assim, Thaís, mas eu tenho adolescentes, eu tenho crianças maiores, né, 8, 9 anos, são crianças que podem ter alguma dificuldade, mas que já sabe ler, que já sabe escrever, e aí a gente pode sim montar uma rotina, só que de outra forma. Esse quadro ele vai poder ser escrito, ele pode passar a ser colocado na própria agenda, tá? E aí lá na frente eu acho que tem alguém falando aqui, eu não tô dando conta, tá? Eu não consigo, gente, Eu tô olhando. eu acho que é a Isabelle que está falando dos reforçadores. A gente vai falar um pouquinho, Isabelle, quando eu colocar algumas opções de quadro, eu vou estar falando da importância do reforçador para a criança, tá? Eu estou tentando trazer, Gabi, uma linguagem mais informal, porque eu sei que tem muitos pais assistindo, tá? Eu sei que também entraram aqui colegas, terapeutas, até que trabalham comigo, tá? Aqui nos prestigiando, mas eu não posso esquecer da nossa população, né? Que são os pais que estão assistindo. Então, eu estou tentando trazer uma linguagem mais acessível para todos. E aí eu vou tocar nesse assunto, Isabelle, tá, Isabelle, de reforçadores. Isabelle é psicopedagoga, a gente já teve até uma live com ela, foi ótima. Ótimo, E é prazer. especialista também em aba. Ótimo, isso mesmo. Pronto, Gabi. E aí, vamos seguindo? Vamos. Então, dá alguns exemplos de como é que a gente pode estabelecer uma rotina com as diferentes idades? Pronto, vamos. Vamos pensar, na verdade, não em diferentes idades, mas vamos pensar nas dificuldades que a gente encontra naquela criança, sem Uhum. esquecer as potencialidades que ela tem. A gente tem muita mania de olhar para qualquer criança e a gente só encontrar os defeitos. Eu acho que o ser humano é assim, né? A gente tende a olhar muito defeito. Ah, ele não presta atenção. Ah, ele é uma criança muito agitada. Isso, aquilo. Mas o que é que ele tem de qualidade, de potencialidade que eu falo? O que é que ele já aprendeu? O que é que ele já desenvolveu? Que a gente pode pegar a partir dessa potencialidade e a gente vai colocar isso dentro do que a gente pensar para ele na rotina, tá? Então é muito importante a gente pensar nisso. Então a gente vai dar exemplos aqui. Quero deixar claro que eu não sou a favor do copia e cola. O que é isso? Eu vou na internet, vou colocar lá. Eu vi uma live hoje com Thaís e com Gabi. Vou lá na internet e coloco o quadro de rotinas. Vai sair inúmeros quadros de rotina. Isso é bom, é maravilhoso. A internet está aí para nos ajudar mesmo, tá? Mas a gente tem que pensar que a rotina ela é construída a partir de cada família, de cada contexto. Então não adianta eu pegar uma rotina pronta que está lá na internet e replicar
para o meu dia a dia, porque vai dar errado. Pode ser que eu mais fácil adaptar o seu dia a dia a uma rotina do que uma rotina que veio do nada ao seu dia a dia, né? Isso. O que a gente pode pensar que a internet pode nos ajudar, e o que eu vou falar aqui, quero deixar claro, porque pode ter até terapeutas ocupacionais me escutando, com certeza tem, é que eu estou dando possibilidades de criação. Mas essa criação, ela tem que ser observada, verificada, individualizada e contextualizada com a família. E caso essa criança tenha mais dificuldades do que você imagina, do que você está observando. Eu não estou dando conta, eu não consigo fazer isso. Então, vamos em busca de especialistas. A gente tá aí, o mercado, né? Tá cheio de especialistas, então você procura um terapeuta ocupacional e a gente vai estar trabalhando com você para adaptar a sua rotina, de acordo com as suas experiências. Isso eu gosto de deixar claro em todas as lives que eu participo, porque pode ser que diga assim, mas eu aprendi lá na live de Thaís com Gabi essa rotina, e aí eu vou fazer igual. Não, eu vou dar modelos. Vamos pensar que eu estou dando formatos, mas o que vai ter dentro dela vai depender da rotina da sua família, de forma atualizada. E é extremamente importante também o profissional, especialmente no caso de criança que tem algum transtorno, né? Porque muitas vezes o pai não tem o conhecimento que o profissional tem de repente, como você falou, o autismo, ele tem algumas peculiaridades que às vezes o pai não está tão a par disso quanto o profissional. O profissional pode ajudar muito ele a estabelecer e a melhorar bastante o comportamento da criança para o desenvolvimento, né? Porque termina que a gente estabelece, a gente muda aquilo, procura um profissional para o bem da criança. Isso, exatamente. Gabi, eu queria te fazer uma pergunta. Na sua escola, tem casos já fechados de crianças com autismo, TDAH? Com autismo tem, e com TDA também. TDA, no caso, né? Sem hiperatividade, né? Exatamente. Joia. Combinado. Não, eu só queria saber para eu poder saber como guiar algumas orientações. Tá certo? Ótimo. Pronto, eu acho mais especial ainda falar sobre eles, porque às vezes os pais não têm tanto conhecimento como um profissional tem para poder instruir a criança, para adaptar uma rotina, ou para adaptar tudo, né? É a rotina mesmo diária da criança. Isso. Então, vou estar dando algumas dicas, sim, quando eu mostrar as possibilidades dos quadros de rotina para crianças com autismo, tá certo? E aí a gente vai falar em níveis de dificuldade ou de gravidade do caso, tá bom? Que aí pode ter pais e isso vai facilitar para eles. E aí eu já me coloco à disposição também, tá? O meu Instagram aqui pelo direct, se alguém tiver mais alguma dúvida, tá? Até um pai e uma mãe que tá assistindo, que por acaso tem vergonha de colocar uma pergunta aqui, eu estou disponível para vocês, tá bom? Sim, obrigada. Desde já a gente, quanto escola, agradece, porque a gente sabe que às vezes é difícil, principalmente agora na pandemia, ter acesso a um profissional para ajudar, especialmente na rotina da criança. Isso, querida. Você vai colocar as imagens agora? Sim. Posso Pronto. iniciar? Pode. Você pode colocar a primeira imagem e aí eu vou falando aqui. A gente vai colocar, pessoal, pronto. Isso aqui é um modelo. É porque o óculos fica refletindo. É um modelo de rotina, tá? O que é que eu posso destacar aqui dessa rotina? É uma rotina que a gente utiliza do concreto. O que seria o concreto? O objeto em si. Então, para crianças graves, aquelas crianças, então, Gabi pediu para eu falar aqui sobre as crianças autistas, para aquelas crianças graves, onde ela não consegue compreender ou fazer uma discriminação visual do que é, por exemplo, um brinquedo de um sabonete, a gente trabalha com ainda no nível do objeto concreto. Então, a montagem daquela rotina, eu vou tirar aqui o óculos porque está fazendo reflexo.
Eu vou montar a rotina para essa criança que é mais grave, que tem mais dificuldade na compreensão, a partir dos objetos do dia a dia dela. Gabi, eu não sei se tu consegue subir um pouquinho mais o teu celular para o pessoal ver em cima como começa essa rotina. Tu consegue subir mais um pouquinho, por favor? Pronto, Tá no que mapa. mostra o nome. Tá no máximo. Lá em cima, não sei se dá para vocês verem, tem um nome, Luiz Fabrício, tá? Ah, tá cima. Então, isso, Luiz Fabrício. Aí é o início. A gente pode colocar a foto da criança, até para identificar aquilo como dela, tá? Então eu posso colocar a foto da criança. Eu posso colocar o nome, se é uma criança que já está começando a ler, tá certo? Nesse caso, como era, pode ver que tem ali, ó, foto, que é pra gente colocar a foto da criança e o nome. Eu gosto de botar as duas coisas. Vou explicar por quê, Gabi. A criança, ela começa a associar o seu nome, na verdade. Até na escola, a gente começa a aprender as letras do nosso nome, a fazer a cópia. Então, eu acho interessante, na construção de uma rotina, sempre colocar a foto e o nome da criança. Porque, mesmo sendo uma criança com mais dificuldades, ou que tem um comprometimento realmente mais grave, ela vai, em primeiro lugar, tá olhando a foto. Mas ela vai aos poucos graduando e ela vai estar associando esse Luiz Fabrício com a foto dela. Então, Luiz, o nome dela. A escola vai trabalhar o nome dela. Então, isso vai estar tudo inserido ao mesmo tempo. Então, a gente forma, inclusive, Gabi, isso aí é uma rotina que foi feita para a escola, para uma criança específica. Então, aí tem uma foto de um legozinho, de um brinquedo. Possivelmente é o momento que a professora vai levar a criança até esse mural, vai tirar essas pecinhas, elas são coladas em papelão, a gente cobre, atrás tem um velcro. Então, essa professora vai junto com essa criança, pega esse objeto, certo? Retira e vai para o ambiente que ela vai realizar a atividade. Então, se é o momento do brincar, ela tira para identificar e para dar previsibilidade para aquela criança que tem dificuldades maiores. Por quê? Essa linguagem falada, essa linguagem oral da gente é muito simbólica. Ela é muito complexa. Então, para crianças que têm algum tipo de dificuldade, né, um autismo grave, ela vai ter dificuldade inicialmente de discriminar o que a gente está falando. Imagine ela em sala de aula. Imagine ela tendo que entender a professora, auxiliar, dizendo, vamos lá, agora é hora de brincar de Lego. São muitas informações, são muitas leituras que ela tem que fazer. Então, essa rotina vai dar essa organização para essa criança. Então, aí vai seguindo as atividades que a criança vai fazer ao longo da escola. Então, ó, tem a hora eu acho que o sabonete, depois vem alguma coisa que ela vai comer. Então, botou um garfo para identificar a alimentação. Não sei se tá dando para compreender, Gabi. Tá sim. Tô Me dá um entendendo. feedback, tá certo? Me dá um feedback, porque aqui eu fico falando sozinha. O pessoal às vezes fala ou não, aí eu queria ter esse feedback para ver se tá ficando claro. Então, isso é um modelo de rotina com objetos concretos para crianças que têm mais dificuldade na compreensão do que é falado, tá bom? Tá sim. Vamos lá, entendi. Gabi. Eu acho que tem a próxima, pronto. Se tu conseguir pegar lá do início da segunda-feira, olha, aí já tá a foto da criança também. Então eu tenho uma foto de uma criança e esse é outro tipo de mural. Se tu conseguir afastar um pouquinho, Gabi, pra gente ver o mural inteiro. Perfeito. Eu tenho um mural, eu tenho um quadro de rotina de segunda a domingo. Então eu tenho uma semana toda. E o que é que muda? O que é que muda nesse quadro? As figuras. Vocês estão vendo que aí não tem um objeto concreto que eu fui lá e coloquei, certo? Então, se é na hora da atividade no outro mural, eu ia lá e colocava o lápis, o concreto. Esse mural são para crianças que já conseguem discriminar visualmente figuras. Ou seja, eu consigo olhar para uma figura de um prato e eu consigo olhar para uma figura de um vaso sanitário e eu consigo identificar que o prato é a hora que eu vou comer e que o vaso sanitário é a hora que eu tenho que ir ao banheiro. Então, isso já é para uma criança
Tu estás entendendo, né, Gabi? Eu tô falando em nível de gravidade, em nível de dificuldade. Então, essa criança, ela já consegue identificar as figuras. Então, provavelmente na terça-feira, o que é que ela precisa fazer? A mãe vai lá e coloca a figura, ó. Eu acho que como segue a mesma figura, essa primeira é escola. Então, ela já vai organizar esse quadro de rotina, possivelmente um dia antes, porque a criança, quando acordar, ela tem que ir de imediato para o quadro de rotina para ter essa previsibilidade. Então, ela vai ver o que é que vai acontecer. Ela vai pegar, ela vai saber que vai para a escola. Depois, o que é que eu preciso fazer? Na terça-feira, na quarta. Lembra que eu falei logo no início da live que a gente pode ter uma previsibilidade de uma rotina da criança semanal ou Sim. dia a dia. Entende? Isso vai depender de cada criança. Isso vai depender dos níveis de compreensão dela. Por isso que eu disse, rotina não é fácil de estruturar sozinho. É importante, sim, especialistas, pedagogos, psicopedagogos, terapeuta ocupacional, para a gente estar organizando com vocês, tá? Então, é muito perigoso a gente replicar o que a gente vê na internet. Então, aí eu tenho que dar conta se a criança realmente ela já compreende eu colocar todas as figuras de segunda a domingo, ou se ela não compreende, certo? E aí eu tenho que pensar, essa figura que eu vou colocar é uma imagem ou é uma foto? Isso também vai interferir. Por quê? Se é uma criança que tem pouca compreensão, a gente ainda usa muito a foto real. Então, assim, eu quero que ela identifique que ela vai brincar de amoeba. Então, eu tiro a foto desta amoeba e é esta foto da amoeba que eu vou colocar no quadro de rotina. Entende? Mas se a criança já generaliza que qualquer pote de massinha ou de outra amoeba é a hora dela brincar de amoeba, eu posso colocar uma imagem que eu pego na internet, imprimo e coloco no quadro de rotina. Minha gente, por isso que rotina é individualizada, é contextualizada. A gente precisa pensar quem é a criança, quem é nossa criança. Então vai ter essas diferenças, né? Se é foto, ela só compreende que é a hora de brincar e que é a moeba se eu botar esta foto disso aqui. E aí, que é o que Thaisa está falando aqui, que é o que é generalizar. Se a criança ela já consegue generalizar, eu posso colocar imagens mais simbólicas, imagens que eu pego na internet. Se é uma criança que está num nível ainda baixo, eu preciso ir mais para o concreto, eu preciso ir mais para o visual do que ela conhece e do que é familiar. E aí, aos poucos, durante o desenvolvimento dela e durante as terapias, ela vai desenvolvendo essa generalização. E aí eu digo a você, uma criança que consegue generalizar determinada habilidade é fantástico. É quando a gente diz que ela atingiu o critério de aprendizagem. É quando a gente passa para outro objetivo, entende? É quando a criança ela consegue generalizar um aprendizado em vários contextos. Vamos lá, Gabi, senão não dá tempo, né? Eu falo muito. Desculpem aí, gente, falando demais. Não, Vamos lá, não se preocupe. E aí eu achei importante pontuar quando tu falou, é perigoso. E perigoso como? Às vezes a gente estabelece uma rotina, como você disse, a criança ainda não tem aquela, não sei nem se essa palavra é correta, a capacidade de identificar aquilo e já fazer o que a rotina está pedindo. Isso pode gerar uma frustração na criança, correto? Isso, correto, perfeita a sua colocação. E aí a gente leva essa criança a uma frustração, a uma baixa autoestima e alterações de comportamento, né? O que a gente chama de comportamentos disruptivos, que são comportamentos inadequados. É uma birra, é um choro em excesso, é uma agressividade, certo? Então essa rotina, como eu falei, ela vem também para prevenir isso. Tá bom? Essa foto aí é de uma criança que eu atendo e é uma rotina também a partir de figuras, né? Não é de objetos. E aí, ó, tá até uma foto minha, porque vai ter a sequência das atividades, das terapias. Então, ó, antes ela estava ouvindo uma música e agora foi a minha vez. E aí ela vai, a mãe, o responsável, vai até lá, pega a minha fichinha,
para identificar para ela que agora é a hora de tia Thaís, que agora é a hora da terapia, certo? Uhum. Isso é muito importante, principalmente para terapeutas que atendem em casa, em domicílio, com crianças, né? Para a gente não chegar de supetão. Essas crianças que ainda não conseguem lidar com as novidades, né? Com o novo, é muito difícil. E aí a rotina vem para a gente organizar. E aí ela pega, ela olha e ela vai identificar. É o momento de tia Thaís, Não vai certo? ter um imprevisto, né? Isso, mas lembra que eu disse que durante essa rotina a gente também vai colocar um imprevisto, porque a gente também não pode trabalhar em cima e continuar o comportamento de rigidez dela. A gente vai dar uma Flexibilizar. certa previsibilidade, mas aí isso com o terapeuta é mais fácil. O terapeuta vai e deixa naquela rotina, aquele dia, algo que vai ser improvisado. Por quê? Uhum. A gente quer trabalhar essa flexibilidade, né? Ótimo. Então, Entendi. se tiver terapeutas ocupacionais por aqui também podem me ajudando, vamos trocando. Thaisa botou aqui, obrigada pela explicação. Por nada, generalizar isso, quando a criança ela consegue generalizar, levar para outros ambientes uma habilidade que ela está aprendendo. Tem Se um ela poder de generaliza associação maior, né? isso, então, por exemplo, se uma criança não sabia nomear para pedir água, e aí a gente começou a trabalhar a nomeação com ela, até dentro da terapia ABA, enfim. Aí eu vou lá e a gente está ensinando para ela pedir, me dá água. Eu quero água. É uma criança que ainda não consegue fazer esses tipos de solicitações que a gente chama de mando. E aí, daqui a pouco, essa criança está em terapia falando comigo e dizendo: me dá água, eu quero água. Aí chegou em casa, a mãe disse: ô Thaís, ele está falando, me dá. Ótimo. Ele está começando a generalizar. Me dá água. Perfeito. Aquela criança generalizou no consultório ou na casa, que eu estava trabalhando na terapia, e com a mãe. Ah, ele foi para a escola e falou com tia Gabi, né? Me dá água, tia Gabi. Ótimo, ele está generalizando isso para outros ambientes. Então, generalização de habilidades é um critério fantástico de aprendizagem para a gente ter uma noção e um parâmetro de que a criança aprendeu. Pode Entendi. passar, Gabi. Pronto. Aí também é a rotina. Eu queria. Essa tem uma caixinha embaixo para mostrar. Não. É a próxima foto. Isso aí é do mesmo jeito, é a rotina. Pronto. Tu pode afastar um pouquinho o celular para eles entenderem. Isso é no final da rotina, gente. No mural. Ó, eu tenho um mural, isso, eu tenho um mural. E no final eu tenho uma caixinha do acabou. Por quê? A gente vai realizando essa retirada da imagem. É uma dica visual. Eu pego, tia Thaís. Olha, tia Thaís chegou. No final eu coloco dentro dessa caixinha. Acabou. Qual é a minha próxima atividade? Eu vou lá de novo no mural, pegar para poder realizar. Certo? Ó, tem uma sequência. Então ela vai tirando, a mãe organizou qual é a rotina da criança naquele dia. E aí ela vai chegar ali embaixo e vai botar no acabou. Tá? Pode passar, Que Gabi. ótimo. Oi, tia Mel, você por aqui, que bom, fico feliz. Entrando algumas pessoas especiais. Se tu conseguir afastar um pouquinho só, Gabi, o celular mais da tela. Perfeito. Gente, isso aí já vai ser uma rotina para crianças maiores, para crianças que já escrevem, que já conseguem desenhar. E aí a gente vai estar estimulando essa criança a montar a sua própria rotina. E aí, ó, vocês podem ver que ela desenha, que ela bota um livro, que ela escreve algo. Ela botou uma lua para identificar que de noite ela vai realizar alguma coisa. Então, isso junto com a mãe, com a terapeuta, isso é possível. Então, vocês estão vendo que a gente passou de um nível de rotina, de um quadro que era só com objetos, depois passou por um quadro que é com imagens. Agora eu estou num quadro escrito. Porque a criança ela é capaz de escrever, por exemplo, tá? E isso a gente vai estar estimulando a autonomia, a independência, a habilidade, coordenação motora, um monte de coisa. Muito legal. Pode passar, Gabi. Tô correndo pro tempo da gente
E aí é outra rotina para finalizar. Você pode ter essa rotina, você pode. Eu botei umas bolinhas aí, era o meu mural, né? Eu tenho esse mural de tarefas. Mas aí o que é que a gente pode pensar? A gente pode fazer um mural com personagens que a criança gosta. A gente tem que colocar algo atrativo. Tudo tem que ser muito atrativo para a criança, para a gente chamar a atenção. Então, se a Peppa é uma personagem que ela gosta muito, a gente vai colocar um quadro de rotina com algumas imagens de Peppa. Isso vai ajudar a criança a se engajar na rotina. Isso vai engajar ela a estar realizando as atividades. Tá certo? Outra coisa, obrigada, Gabi. Agora apareça aqui para eu lhe ver. É muito ruim ficar falando sozinha. Gabi, e aí uma coisa que eu queria trazer é que, assim, na dificuldade do uso, né, desses quadros de rotina, realmente vocês vão ter que procurar um especialista para realmente a gente estar adequando, se for uma criança que tem muita dificuldade nesse engajamento da rotina, tá certo? Agora, por exemplo, eu vou dar algumas dicas que, na verdade, eu não estou aqui para estar fazendo intervenção online, tá? A gente está numa live conversando. Mas, assim, eu posso dar dicas, por exemplo, para os pais que estão aqui assistindo e que dizem assim, meu filho não está conseguindo acompanhar as aulas. O que é que eu faço, Gabi? Thaís, o que é que eu faço? Vamos pensar, então, de duas coisas. A aula que é gravada e a aula que é online. A aula gravada, ela é mais fácil porque a gente pode ser mais flexível com a criança. Ainda mais porque a gente está nesse momento. E eu acho que não é o momento da gente se cobrar ainda mais. A gente está passando por tantas coisas. É um misto de sentimentos que o adulto passa, que a criança, por não ter essa compreensão, muitas vezes, da realidade, também sente e também passa. Então, é o momento de não se cobrar. Eu vou tentar organizar a rotina, vou. Deu errado? Não se angustiem. No outro dia você tenta novamente. Eu sempre digo às minhas mães, tem uma mãe aqui, Mirelle, Vivi, obrigada pela participação. Eu sempre digo, vamos persistir. Persistência é a palavra. A gente não pode desistir, tá? Então a gente nem vai também se cobrar ao máximo de ficar se sentindo mal que não deu certo aquela rotina, tá? Mas também a gente precisa persistir, porque as crianças elas precisam desse sequenciamento. Vejam só, crianças que têm dificuldade em passar muito tempo diante de uma tela assistindo aula remota. Thaís, ele não consegue, ele fica impaciente, ele tá quase dormindo em cima da tela do computador, o que é que eu posso fazer? Vamos dar pausas? Vamos fazer acordos com essas crianças e a gente pode fazer pausas. Acordos e regras são importantes no desenvolvimento infantil também com as crianças. Elas aprendem a ter acordos com o outro, a seguir regras. E aí, por exemplo, a gente pode usar um timer. Isso é um timerzinho de geladeira, por exemplo, de cozinha. Eu posso botar um tempo e eu posso dizer, filho, quando tocar, você pode levantar. E mamãe vai parar aqui a aula. Deixa ele levantar. Faz algum tipo de atividade motora. Porque quando a gente estimula o que a gente diz de propriocepção, que é um sentido mais complexo que a gente conhece, e aí é algo muito técnico, a gente vai dar percepção ao nosso corpo. Então, se uma criança ela está no nível de alerta, acordo com ela, então eu dei uma previsibilidade, tá certo? Eu dei essa previsibilidade, então é o tempo. Quando tocar, mamãe para. Ok, eu dei previsibilidade, ele tá sabendo o que vai acontecer. Acabou, tocou, vai fazer uma atividade motora, brincar, jogar bola um pro outro, aquela brincadeira de carrinho, brincadeiras com resistência, de puxar elástico, de cabo de força, né, que a gente brinca. Tudo que envolve brincadeiras de resistência dá um aumento e um equilíbrio na percepção do corpo daquela criança. Então, eu regulando a minha criança do ponto de vista sensorial, eu consigo trazer depois ela de volta mais regulada para frente da tela novamente. Então, a gente vai botar o tempo. Tocou, vamos voltar, volta, e a gente
continua com aquela aula online, certo? Isso são para as aulas gravadas. Outra coisa, a gente pode estar utilizando de alguma almofadinha inclinada, de algum assento inclinado, porque a criança, eu vou estar tirando ela do centro de gravidade, certo? A gente tem um centro de gravidade, eu não quero entrar em termos técnicos, né, Gabi? Você sabe que hoje a gente veio aqui para conversar, de forma que vocês entendam. Eu posso pegar uma almofada que seja mais inclinada e colocar para minha criança sentar. Por quê? Ela vai estar o tempo todo, ó, se organizando e tentando encontrar. Isso dá uma regulação para a criança diante desse tempo que está nas telas. É muito importante isso. Então, trabalhar com pausas, trabalhar com atividades motoras, deixar essa criança bem hidratada, oferecer líquido. Se é uma aula gravada ou online, eu não sei como é que vocês passam as regras, mas assim, clinicamente olhando, uma criança que tem dificuldade em estar prestando atenção à aula ao vivo, eu posso colocar algo para ela, ó, mastigar, e aí eu vou estar dando informação aqui para esse músculo, vou estar aumentando o meu nível de alerta cerebral. Então, assim, a gente tem algumas estratégias que a gente pode estar facilitando para aquela criança. Não vamos ser muito rígidos de colocar essa criança em frente da TV, em frente do computador e dizer, você vai ter que assistir até o fim. Nós temos nosso tempo. Imagine as crianças, inclusive aquelas crianças com dificuldades. Então, é muito importante, são estratégias, não sei se ficou clara para você, Gabi, o pessoal aqui também pode colocar, não sei se você quer que eu fale mais alguma coisa, é pouco tempo, né? No instante passa. É verdade, acho que já tá acabando. Deixa eu tocar aqui pra saber. 56 minutos já. Thaisa colocou aqui ótimas dicas para auxiliar, isso mesmo, são dicas para a gente, e a gente tem que pensar na nossa criança. Ah, é uma criança que realmente ela só consegue assistir a aula em pé. E por que não deixar a criança assistir? Então, deixa a criança assistir a aula em pé. Thaís, ele não senta no sofá, ele é muito agitado, mas só quer ficar em pé assistindo. Deixa, ele está dando informação sensorial para o corpo dele. Né? Ele tá tendo percepção do corpo, isso tá fazendo com que ele preste atenção, deixe ele em pé. Quando ele cansar, ele vai sentar também. Lógico que existem casos que vai ser preciso escrever algo, não é? E aí a gente precisa entender a criança, conversar com a escola, que eu acho que vocês estão muito abertos para esses pais. Estamos, enquanto terapeutas, também abertos para qualquer outra articulação que a gente possa fazer, né, de orientação, de palestras, de tudo, para a gente estar ajudando nossas crianças e nossas famílias. Então, assim, é importantíssimo a gente pensar na individualidade e no contexto de cada família. E daquela criança, especialmente. Sim, muito bom. Isso que você falou para mim foi muito interessante, de dar outro estímulo para a criança, para que ela possa se concentrar naquilo. Para mim, essa chave aí, a partir daí, como o pai vai estimular, também vai depender do que a criança gostar, do que a criança quiser, né? Isso, e a gente está falando a nível de estimulação para o cérebro mesmo. Isso que eu falei de levantar, de dar pausa, né? A gente está estimulando o sistema proprioceptivo do corpo. Esse sistema ele é regulador. Ele vai regular tanto para o nível de atenção aumentar como diminuir. E aí eu falei algumas estratégias que a gente pode até pensar depois em outras lives. Estou abertas para a gente conversar mais. Tá certo? Eu sei que o tempo tá bem curto, né? Tá. Não sei se teve muitas perguntas que eu não consegui acompanhar. Espero que tenham gostado. Não, à medida que você foi falando, foi esclarecendo algumas dúvidas que as pessoas tinham perguntado. Eu acho que, assim, foi extremamente esclarecedora a live. Acho que algumas dúvidas que as pessoas tinham foram sanadas. E eu não tenho nenhuma pergunta a acrescentar.
Acredito Eu, que foi excelente. eu acho que Raquel colocou aqui que essas possibilidades, né, de experimentos em casa é importante até depois para a gente levar para a escola. Isso sim, Raquel. É importantíssimo, porque esse tempo agora a gente está percebendo nossas crianças mais de perto, né? O Tá, pai está sim. sentindo. Então, assim, essa troca depois com o professor vai ser muito importante. Como é que meu filho está assistindo aula? Você percebe que ele está inquieto? Você percebe que ele presta atenção? O que é possível a gente fazer? Será que é necessário eu ir atrás de um especialista, de um terapeuta ocupacional, de um psicólogo, de um psicopedagogo? Eu acho que é importante essa troca sempre. Educação clínica, né, se for necessário, terapeutas e a família. Se a gente não tiver esse elo, a gente não consegue vencer esses obstáculos. Certo? Muito obrigada, viu, Gabi? É isso Foi uma mesmo, eu que honra para mim, agradeço, foi Ainda. um Obrigada pelos prazer. esclarecimentos, por todas essas informações. Acredito que foi assim, ótimo para todo mundo e foi extremamente esclarecedor. Realmente tirou todas as nossas dúvidas. Se a gente tiver mais dúvidas, como você disse, você está disponível para sanar elas. E Muito sim, obrigada. por nada, querida. Tchau, gente. Muito obrigada, tá? Tchau, Tchau, tchau. tchau.